Eita! Já? É tipo, Entendi. nós estamos para lá de 50 lives, eu não me recordo mais, 54, 53, 57. E Boa hoje, noite. mais uma vez, boa noite. Hoje, mais uma vez, é a nossa live queridinha com o professor Márcio Oliveira. Do coração. Paulo, eu fico tão feliz de te ver, você nem imagina, eu acho que você é uma das pessoas que eu mais fico feliz de ver, junto com a Poliana, com... Junto comigo. É, ué, mas você tá aqui do meu lado hoje, Só né? hoje, Vanessa. É. Ei, Cá, ei, doutora Silvane, Doutora. presente. Doutora Oi, Silvane. mames. Minha mames. É. Milene, obrigada. Ei, Paulo, mais uma aula, né? Professor Mais uma Márcio aula. acaba de entrar e já chamou a gente. Uma aula da Idade Média agora. Pós-queda do Império Romano. A gente quase não ama. Vamos ver o que nos aparece ali pra gente ajustar as Eu câmeras. posso entrar na live, né? Pra dar audiência, por exemplo. É. Entendi. Professor Márcio já tá Oi, entrando. eu tô Eu tô te aqui. vendo negro, tem que virar a câmera, eu acho. Não, é porque eu tô na Idade Média. Adorei, professor. Eu Como? falei que eu ia fazer uma surpresa para vocês. Esse foi ótimo. E a Idade Média, para Ah, muitos historiadores, é conhecida como a Idade das Trevas. Jesus, cadê você, professor Márcio? A turma da Zenit já entrou, a Miriam já entrou, ei, Mirex. Ai, professor Márcio, Olha onde você só. tava? Lei das trevas. Que E aí, máximo! eu trouxe essa ferramenta que era usada na Idade Média para iluminar o caminho, sobretudo, das pessoas que trabalhavam com vinho. Eu nunca pensei que você fosse começar uma live na escuridão. Quem acabou de chegar, Surpresa é surpresa, né, a surpresa professor? foi que você estava assim, completamente. Como é que fala? Do Black Side. Não, como é que fala? Daquele filme, Eva? Do The Dark Side. The Dark Side. Não. A gente até vai poder falar um pouco de filme, porque um dos filmes que retrata, de uma certa maneira, esse clima de treva, de escuridão na Idade Média, é Em Nome da Rosa. Né? O Nome da Rosa é Que lindo! muito interessante, é um livro e um filme. O livro é de Humberto Eco e retrata muito bem determinadas coisas, né, que aconteceram nos mosteiros durante a Idade Média. A gente já está com 31 pessoas nesse momento. Esse castiçal é um castiçal bastante interessante, porque ele é uma ferramenta de trabalho, ele tem uma alavanca que Nossa, ele elevando... parece um conjunto de molas de carro. Exatamente, olha. Vencedor. Na medida que a vela ia acabando, você ia levantando. Olha! E isso é uma das coisas que eu costumo dizer, que a Idade Média é considerada a Idade das Trevas para quem não consegue perceber a criatividade daquele momento. Essa ferramenta vai ter uma importância muito grande para nós no nosso próximo tema, que vai ser a história dos espumantes. Isso era uma ferramenta muito usada quando os produtores de champanhe e de espumante, de maneira geral, tinham que descer nas caves para observar a evolução do vinho. Ok? Mas aí tem outras surpresas para deixar para a próxima live. Combinado? Tá, mas só me conta uma coisa. Sim. Para além de observar a evolução, isso aí era um indicativo de se podia ou não descer, né? Sim, porque se a vela apagasse, a cave estava cheia de gás carbônico e eles morreriam. Na realidade, isso daqui foi uma evolução significativa, porque eles antes usavam uma gaiola com passarinho. O passarinho morria? Claro. Claro, Eles não. punham, eles punham uma gaiola com passarinho e uma vara comprida. E desciam essa vara antes.
e de tempos em tempos, a cada degrau, eles puxavam. Enquanto o passarinho estivesse vivo e cantando, eles iam descendo. Se o passarinho chegou lá embaixo, está cantando, eles podiam ir e trabalhar. Se o passarinho morresse, pelo menos o produtor não morreu. Depois eu acho que mataram tanto passarinho que resolveram usar a vela. Uai, professor, isso está me lembrando aquela história que quando as pessoas chegam para o sábio para desafiar o sábio, né? E fala assim, sábio, o passarinho está vivo ou está morto? E aí, né, se a resposta fosse está vivo, ele estrangulava assim, apertadinho no pescoço. Se ele falasse está morto, ele soltava o passarinho. E aí o sábio, muito rápido, falava assim, a resposta está em suas mãos, né? Tá tipo isso. É uma evolução, né? Bem interessante, de um costume e bastante criativo. Muita coisa do que se fazia naquela época, inicialmente, talvez até como resultado da evolução do processo do Império Romano, era feito por prática, aprendido com o pai, com a mãe, com o avô, apesar de que a vinicultura era essencialmente uma atividade masculina. Mas o certo é que essa época consolidou grande parte dos conhecimentos a respeito de vinificação. Professor, posso te interromper um minutinho? Claro. Antes de entrar na live com você, a gente estava com o Deco lá em São Paulo, do Winet Club, né? E a nossa garrafeira entrou aí e a gente já deve uma satisfação para a nossa garrafeira, faz tempo. Então fala com eles. Aqui, eu queria agradecer a nossa garrafeira, porque ano passado eles nos mandaram, através da Eveline, 2 vinhos que a gente não tinha bebido ainda por falta de oportunidade, que a gente está assim, por falar em Idade Média, Flor de Lis, nós estamos aqui, no Quinta do Convento, a gente bebeu o branco e o tinto. Que, aliás, a gente tomou na sua confraria, né, professor? Exato. Você lembra que a gente bebeu esse na confraria? Sim. Perfeito. Então, foi só uma homenagem que a gente queria fazer para eles, porque a gente nunca teve a oportunidade de fazer também mais vinhos da confraria com a nossa garrafeira, mas a gente vai fazer, porque eles estão com umas coisas muito legais, né? Muito interessantes. Eles têm um portfólio muito bom, tem um consultor que ajuda a procurar os vinhos em Portugal, Rodrigo. que é o Rodrigo, né? O Rodrigo Vieira, muito. colega nosso da época de SBAV, né? Então, eles têm realmente bons rótulos e que vale a pena a gente conhecer. Se ele quiser colocar o preço aí do tinto e do branco, tá? Do Quinta do Convento, ele pode colocar aí, ele vai escrever nos comentários. Gente, eu amo, né? Porque, aliás, Portugal como diz, é o meu calo, meu tendão de Aquiles, que eu sou assim, meu fraco. Bom, você tem que decidir se é o calo ou o tendão de Aquiles. Os dois doem. Os dois doem, os dois matam, os dois doem, porque assim, se encostar é isso mesmo. Perfeito. Bom, eu estou vendo que está entrando muita gente amiga, tem uma confraria agora que eu tenho participado, lá de Salvador, que é muito legal, está todo mundo cumprimentando aí vocês e a mim, então um abraço para todos os amigos que estão entrando. Você que é sempre a estrela, tá? De nada. Bom, o que a gente tem para falar da história do vinho após a queda do Império Romano? De uma maneira muito rápida, né? A gente já falou que os gregos, de uma maneira geral, espalharam as vinhas ao longo do Mediterrâneo, sobretudo a costa do Mediterrâneo, transformando ele naquilo que eles chamavam de enótria, ou então terra dos vinhos, né? E em função desse relacionamento posterior gregos com romanos, os romanos interiorizaram as vinhas e com isso conquistaram novas regiões na Gália, na Germânia, na Britânia, construindo um império sensacional, até que o imperador Constantino, bem tempo já depois da virada para os anos Domini, ou depois de Cristo, ele determina que o cristianismo passe a ser a religião do Império Romano. E o vinho, nessa hora, ele ganha um aspecto diferenciado, porque o vinho havia sido consagrado como sangue de Jesus na última ceia. Além disso,
não só o vinho ganha um grande status, como a igreja também começa a ter uma função bastante importante e bastante interessante na história do vinho. O Império Romano, de uma maneira geral, ele tem a sua ruptura em 476 depois de Cristo, e a partir desse momento, de uma maneira geral, a Europa começa a ser invadida por hordas, né, bárbaras. Então vem Átila, rei dos hunos, vem os visigodos, vem uma série de tribos, e sobretudo essas tribos, elas destroem toda aquela sistemática que tinha sido desenvolvido pelos romanos. Então não só você tem um caos das cidades, como dos sistemas de abastecimento, dos sistemas de transportes, dos sistemas de comunicação. As leis deixam de ser atendidas, simplesmente porque os bárbaros não entendiam aquelas leis, não eram as leis de costumes deles, e a Europa, então, penetra nisso que eles chamam, alguns historiadores, de os anos de Idade da Treva. A Idade da Treva, para vocês terem ideia, durou praticamente 1000 anos, de 476 depois de Cristo até praticamente as descobertas dos caminhos marítimos, seja para as Índias, seja para o Novo Mundo. E esse período vai ter duas figuras que são muito importantes. Existe uma figura humana, que é Carlos Magno, e existe uma figura da instituição que nós vamos chamar igreja. E a igreja com os seus conventos. Então, ótima garrafeira aí com o nosso... Então, né? Olha que lindo! Não, e eu amo flor de lis, eu tenho um toque com flor de lis. Aonde, não, além de borboleta, né? Mas onde tem flor de lis, eu procuro alguma coisa que... Selos de carta, coisa de cortinas, tudo que tem flor de lis eu adoro. E a Quinta do Convento, então, tá lá na nossa garrafeira, que é uma importadora que está aqui no bairro de Lourdes, vizinha, bem vizinha da Eveline, ali na Alvarenga Peixoto. Na Alvarenga Peixoto, é. Eu já visitei lá o pessoal, eles têm bons vinhos, realmente. Adoro. Bom, o que acontece? Carlos Magno, ele sobe ao trono, sucedendo o pai, em 768 depois de Cristo. Viveu até 814. E ele teve um esforço muito grande no sentido de reconstruir a Europa a partir do reino franco. Ele era um rei franco que tinha uma vocação militarista e expansionista muito grande. Ele armou um exército e obrigou que os senhores feudais que conviviam com ele na corte armassem os seus exércitos, seja com soldados, sejam com mercenários, seja com camponeses. E com isso eles vão levando de conquista em conquista e, de uma certa maneira, reconstituem uma boa parte do que seria o território que foi ocupado pelo Império Romano. Eles chegaram a atingir regiões na Espanha, na Saxônia, na Lombardia, ou seja, essa região voltou a ter uma reestrutura organizacional, seja administrativa, seja militar. Mas o que foi muito importante nessa história toda é que Carlos Magno era um rei católico. E praticamente a cada região que ele ia conquistando, ele construía fortalezas e igrejas. E ele tem uma característica muito interessante na vida dele. Ele não era uma pessoa de grande instrução, não sabia ler, não sabia escrever, não.
É o que a história conta, Isso é perfeito? espetáculo, né, professor? E ele só foi aprender a ler e escrever latim através da ajuda de um monge, e ele passou, na idade adulta, a dar um valor enorme à educação. Então, praticamente, o trinômio que Carlos Magno impôs na Europa, dominada por esse rei franco, foi fortaleza, igreja e escola. E a escola, Ô, muito... professor, Sim. sabe, fazer interrupção. Sabe aquele livro do Nuno Cobra, que quando o Ayrton Senna morreu, ele falava do tripé da educação, que era ginástica, quase fortaleza, Aham, escola e religião. isso. É tipo isso, ele se baseou É. na mesma filosofia aí, ué. Então, veja só, ele dominava a região a partir das fortalezas. Força. Ele era um rei católico. Se você não se convertesse ao catolicismo, garganta cortada. Ou se convertia, ou não tinha outra conversa. Ele era um rei extremamente rigoroso, e para efetivamente reorganizar esse império, ele teve que usar o rigor. E a importância da escola era, sobretudo, porque ele também reorganizou o sistema de leis. E o bacana das escolas que Carlos Magno fundava é que essas escolas eram para todos os filhos das pessoas. Ou seja, você podia ser nobre, você podia ser rico, você podia ser filho de camponês, você podia ser filho de um artesão e você podia participar. E essas escolas estavam, sobretudo, mantidas pela igreja, sob a forma de mosteiros, de conventos e assim por diante. Não era O certo- nada repressor, não, professor. Não era um negócio meio compulsório, assim. Tipo, a minha bisavó, ela foi para um desses modelos aí de negócios, né? Meio compulsório. Veja só, ele não obrigava a pessoa a estudar. Ele dava oportunidade. Ele não obrigava a pessoa a professar a fé cristã. Era a única que ele reconhecia. Então, nesse ponto, não tinha conversa. Mas na escola, vamos dizer que você precisava da mão de obra do seu filho para poder trabalhar. Era uma coisa de visão de futuro ou de visão da possibilidade, né, da pessoa evoluir de uma forma melhor. O importante é que Carlos Magno gostava de vinho. Isso é muito importante. Não sabia ler, mas bebia. Bebia. E melhor do que isso, tinha vinhas. Tanto que a gente lembra de uma vinha famosa, de um rótulo famoso da Borgonha, que se chama Corton Charlemagne. Carlos Magno. Olha que bacana. Professor, nunca soube disso. Eu sabia que hoje ia ser um Isso dia eu não de surpresas sabia. a partir Surpresinha do do professor. momento que a luz chegasse Surpresinha. na sua Charlemagne, vida. nunca pensei que era de Carlos Magno. Charlemagne. O nome de Carlos Magno em francês, Charles Magno, né? Charlemagne. Gente, Não é bacana? bom demais. E a força que ele deu é muito importante para que a igreja evoluísse também as vinhas. Só que nesse momento, num primeiro momento, a grande ordem religiosa que ganha espaço, que ganha força, se chama Ordem Beneditina, a ordem que foi orientada por São Bento. E eram pessoas que tinham uma base de estudo muito grande, eram pessoas cultas, não eram simplesmente monges, mas eram pessoas que estudavam, pessoas que produziam aqueles manuscritos, muitas vezes passavam um grande tempo da sua vida a estudar as leis, a pensar nas coisas.
E essa ordem beneditina, ela se torna a conselheira de vários dos reis daquele momento. Não só se torna conselheira dos reis, mas ela também começa a funcionar como um tribunal de mediação. Quando um rei tinha problema de divisa ou de disputa com outro rei, e que ele não queria entrar em guerra, uma guerra em termos bélicos, físicos, sanguinolentos, né? O que acontece? Ela entrava, mediava essa situação e começou a arrecadar muito poder e dinheiro. Nossa. Esses beneditinos criaram também, através do estudo, né, obras de arquitetura sensacionais para a Idade Média, construíram algumas das abadias mais incríveis. A maior delas, eu pedi para você ter o retrato aí, se chama... O retrato Cluny. É uma coisa do nosso tempo, professor. Qual que isso aí é para testar a sua idade. Isso aí. Peraí. Qual que é, professor? Essa aqui? Isso. Na realidade, Cluny era talvez... Isso, exatamente. Cluny era mais do que uma abadia. Cluny era como se fosse uma pequena vila que foi erigida... ela foi erigida para mostrar o poder dos beneditinos. A ideia é que quando alguém chegasse até aí, ficasse maravilhado com a obra de Deus através da mão dos beneditinos. Mas a abadia, né, de Cluny, para vocês terem uma ideia, no seu apogeu, os beneditinos chegaram a ter 11 mil monges e 1.100 conventos. Ou seja, era efetivamente uma ordem extremamente poderosa em termos de domínio sobre a Europa, e inclusive eles falavam que aonde o vento soprasse, Cluny tinha o seu poder na região, de tão extenso que ele era. O problema desse poder é que ele acabou, ao longo do tempo, subindo a cabeça dos religiosos que orientavam a organização da ordem beneditina. Uma das outras abadias beneditinas famosas que a gente pode contar é a abadia de Hautevilliers, onde Dom Perignon fez, né, diz a lenda que ele produziu o champanhe. Mas Hautevilliers eu não pedi para vocês guardarem as imagens, porque fica para semana que vem, quando a gente falar sobre a história dos espumantes. Fechou. Bom, pode fechar. Nós temos que tomar espumante. Nós vamos ter que tomar espumante semana que vem? Vai ser muito triste. Eu acho. Vamos ter que tomar espumante. O que você está tomando hoje, professor? Professor, o que você está aí da beberança? Eu estou, na realidade... Escondendo debaixo da mesa? Estou escondendo do lado da mesa. Eu estou bebendo um vinho expressivo. Professor, eu adoro esse vinho da Cantu, né? Da Suzana Balbo. Não, isso. Não é Suzana Balbo, não. Suzana Balbo. É sim. Marco é Suzana Balbo. Eu estava com essa garrafa aberta. Ultimamente eu estou achando que a gente tem que terminar as garrafas para abrir as próximas. Professor, né? Mas você tirou debaixo da mesa. Você está que nem os produtores quando a gente vai visitar. Eles eu não tirei debaixo da mesa. Eu tirei ao lado da mesa. Você estava escondendo de quem? De ninguém. Outro. Tá vendo? Sensacional aí, ó. Esse é um cremant, né? É um cremant de Limoux, né? Esse cremant de Limoux. Nós vamos falar sobre ele na semana que vem. Professor, esse cremant é um cremant. É o verdadeiro bom, bonito e barato, né? Tá um pouquinho caro. Eu acho que a gente depois pode pedir para o Jean Charles fazer uma promoção na semana que vem. Lá porque do eu achei pesado, né? o preço Vamos dele. Pedir? Vamos pedir. A gente gosta de pedir.
É. Bom, o que é bacana nessa história? Um monge beneditino... Peraí, só um Roberto... segundo. A gente pode abrir outro vinho? Pode, claro. Peraí, deixa eu explicar. Peraí, professor. Não, peraí. É porque, para além das flores de lis, a gente vai para a pinha agora, tá? Nós vamos lá para o Ok. continua. Pode Perfeito. ser? Tá É, bom. eu quase abri um pinha hoje. Ah, que coincidência, olha só. É. Eu cheguei a pegar na garrafa. Não, porque a Eveline adora o Dão. É por isso que a gente está querendo isso, tá? E ela estava com esse Perfeito. favoritismo todo pelo Quinta do Convento. E assim, o Pinha, eu que ofereci, que eu falei, Eveline, já que você gosta do Dão, vão nesse aqui, né? Tem Pode umas continuar, perguntas aqui, professor. peraí, professor. Antes de você Sim. continuar, peraí, só um minutinho. Pergunta, Tem então, umas porque nem perguntas. tudo eu vi. Peraí, só um minutinho. A gente tem umas pessoas que a gente chama que estão em outras cidades e estados, como tem a Cris. A Cris é uma grande apreciadora de história. A Miriam nem se fala. E a gente tem aqui o Augusta, acabou de chegar no Super Nosso, o Léo falou. Uhum. O Vinícius falou que esse cremã, eu vi no meu mercado. O que é isso, Vinícius? Responde aí. Bom, enfim, vamos continuar. Bom, Não tem pergunta. então, estamos lá com os Bom, tá bom, eu beneditinos, tenho deixando, infelizmente, o poder, o luxo, a riqueza subir a cabeça. Essa é a pior parte. Essa é até uma cena muito forte no filme, né, O Nome da Rosa, quando eles vão embora naquela carroça, ele faz o monge beijar o anel dele e a carroça depois tem um acidente. E um monge beneditino, o Robert Molesme, ele resolve voltar a seguir os mandamentos de São Bento e, junto com 20 companheiros, cria a ideia de fazer uma outra ordem. E como eles... A principal abadia, que é Cluny, fica na região de Mâcon. Nós já fizemos um roteiro pelas abadias francesas, junto com o Germain e a Mariela da Zene, que foi sensacional. Esse é o Clos-Vougeot. Esse é o Clos-Vougeot. Nós vamos falar sobre o Clos-Vougeot daqui a pouquinho. Qual é? Antes do arco do triunfo. Pera aí, gente. É muita imagem para minha cabeça. Essa aqui. Isso. Então, o que acontece? O Robert Molesme e mais 20 monges resolvem criar uma outra ordem. E para não ficar na região de Cluny, que é Mâcon, mas também não podiam ficar muito longe, porque eles tinham as dificuldades daquela época para se mover, eles vão para uma região da Borgonha cheia de alagadiços, cheia de juncos, e juncos em francês se chama Sistel. Então, nessa região, eles resolveram batizar a ordem de Cisterciense, porque a abadia seria Citeaux, que é o plural de Sistel. Nossa! Fácil. Bacana? Depois que você explicou, ficou fácil. Então... Depois que você explica, faz sentido, professor. Antes... Então, muito bem. Eles criaram a ordem, criaram o início da abadia, mas viram que a região era muito inóspita no sentido de poderem continuar vivendo ali. Deixaram não a abadia em si, mas uma capela, subiram o rio Vougeot e chegaram numa outra região aonde efetivamente começaram a estabelecer-se numa condição melhor. E esses monges, eles efetivamente tinham um voto como se fosse um voto de pobreza. Efetivamente, viviam para a religião, para ajudar as pessoas, para a caridade. Muito importante que sejam os mosteiros beneditinos, né, a partir de Cluny, ou sejam os mosteiros cistercienses, eles tinham no vinho a necessidade do
da bebida, do sangue do Cristo consagrado, para efetivamente as atividades eclesiásticas e a alimentação dos monges. Mas, efetivamente, a produção, muitas vezes, era muito maior do que eles eram capazes de consumir. Qual é o resultado? Uma pergunta, e esse excedente, já que eles não bebiam tudo que eles produziam, eles comercializavam ou eles doavam? A igreja comercializava porque ela precisava de renda. Então, esse não era um vinho dado ou doado. E outra coisa, como o conhecimento da igreja a respeito das técnicas de plantio e vinificação passavam de monge para monge, mas escritos, o que era muito diferente daquele que não sabia ler, não frequentou a escola, o pai simplesmente reproduzia aquilo que o avô tinha ensinado para ele. O vinho da igreja, geralmente, era muito melhor. Então, ele também, geralmente, ele era vendido para a nobreza. O povo em si continuava bebendo aquele vinho que os romanos produziam. Praticamente um vinho muito ácido e que lembrava muito do vinagre. E aí é interessante o costume que foi evoluindo ao longo do tempo, porque os monges aprenderam nas técnicas de vinificação a corrigir determinados defeitos. Um desses problemas que ocorre na vinificação, que poderia ser o início do vinho a vinagrar, eles desenvolveram uma técnica muito interessante que era juntar uvas brancas muito secas, misturadas com os sedimentos de vinhos brancos do ano passado. As borras que ficavam nas barricas do ano anterior. Então, era uma correção técnica, química, hoje a gente pode traduzir por isso, de modo que, na hora que o cara ia vinagrar, o trem lá ia azedar. Vamos falar o trem azedar, né? Para todo mundo entender. Isso. Eles jogavam um mosto, né? Não é mosto. Eles jogavam as uvas. A uva branca seca com as borras do vinho branco do ano anterior, isso tudo moído como se fosse um pó. E isso, na realidade, é um antibactericida muito eficaz. É um bactericida muito eficaz. Então, eles conseguiam corrigir o vinho. O produtor normal, aquele que era um laico, que tinha um vinhedo ali perto, ele não sabia desse segredo. Então, o vinho dele normalmente avinagrava. O que eles faziam para tentar consertar a coisa? Os comerciantes de especiarias e de condimentos não eram bobos. Então, eles vendiam sacolinhas de condimentos e especiarias. Ó, nós estamos aqui com um tanto, ó. Então, pode falar quantas sacolinhas de especiarias você quer. Então, eles vendiam especiarias como cardamomo, especiarias como basilicão ou manjericão seco, anis estrelado. Anis, professor, a gente ama. Presta atenção. E isso tudo misturado naquele vinho que estava se estragando, de uma certa maneira, escondia o defeito. Isso então, seria como se fossem aqueles vinhos lá, os quinatos? Seriam, lembra mais os vermutes do que os quinatos. Ah, tá. Porque, na realidade, a produção do vermute na Itália é exatamente a mistura dos vinhos estragados, né? Antigamente, hoje em dia não, mas na antiguidade, eram vinhos que estavam se estragando e você misturava com ervas e deixava ele acabar de maturar. Então, ele tinha um aroma completamente diferente, um sabor completamente diferente, e aí a pessoa conseguia fazer com que o vinho fosse bebível. Outra coisa também importante é que os mosteiros aprenderam melhor
a conservação do vinho. E começam a aparecer vinhos com capacidade de guarda em relação àqueles vinhos que a gente já ouviu falar da época do Império Romano, que duravam 100 anos, né? A gente aqui não está falando porque eles nunca notaram qual foi o melhor vinho do ano ou quanto tempo ele durou. Mas a gente sabe que alguns vinhos que foram produzidos em alguns mosteiros na Idade Média permaneceram potáveis, permaneceram bebíveis por uma boa quantidade de anos. O certo é que de Citeaux, né, ou das abadias cistercienses, começam a nascer Clos Vougeot, que foi um grande berçário de vinhas, e aí está o Clos Vougeot, e de vinhedos. E existia uma regra nessa ordem, que já é a ordem cisterciense. Essa foto aí, quem tirou foi a Eva, quando a gente foi Aí. lá, tá, prof? E daqui a pouquinho a gente explica por quê. O que vai acontecer? Olha a data, professor. Professor. Isso. Imagina o seguinte, essa ordem cisterciense, ela tinha uma regra muito interessante. A partir do momento em que aquele mosteiro tinha cerca de até 60 monges, 12 deles tinham que abrir mão e se mudar e criar um novo mosteiro. Isso fez com que a ordem... Isso era como se fosse fazer dissidências para criar novas ordens. Não é uma dissidência. Eles continuavam sendo a mesma ordem no novo mosteiro. Com isso, eles se espalham pela Borgonha, chegam, olha só aonde você vai gostar dessa história, no Priorato. Ah, gente! O Priorato, né? O Priorato tem vinhedos que foram plantados por monges franceses. Sim? O Chateau Vougeot é efetivamente talvez o mais famoso. Tem prensas históricas. A história do leilão do Chateau de Vougeot é muito bacana. E hoje é uma propriedade cercada, é considerada a maior propriedade murada na Borgonha. O Clos corresponde ao muro. Mas para vocês terem ideia, esse vinhedo dentro do Clos Vougeot, ele pertence a 86 produtores diferentes. Ou seja, tem produtor aí que talvez tenha uma fileira de 100 metros por 2 metros. Mas o importante, ele produz Clos Vougeot. E Clos Vougeot e aí ele põe no é uma referência. Isso. Todos eles rotulam como Clos Vougeot. E a segunda importância, depois de você analisar Clos Vougeot, é qual é o produtor. Por quê? Porque o vinhedo tem 3 altitudes. Ok? Ele tem mais ou menos entre a parte baixa e a parte mais alta, talvez aí 50, 60 metros de diferença. Talvez até menos que isso. Foi nessa estrada, chegando Clos Vougeot um pouco antes, ainda no meio das estradinhas, que a gente parou o carro e a gente viu a diferença de terroir da esquerda para a direita, né? Naquelas bequinhos que tem 3 metros de largura, você olha para a direita, é um terroir, para a esquerda é outro, e fala, gente, mas eles estão no mesmo. Terra amarela, terra vermelha, terra preta, tudo assim meio que esquisitissimamente misturado. Nós já nos comprometemos a falar, depois dos espumantes, a falar exatamente sobre o binômio Bordeaux e Borgonha, e esclarecer qual é o melhor vinho francês. Então vamos deixar essa surpresa aí para o pessoal descobrir, né? Os franceses, depois de muitos e muitos anos discutindo se o que é melhor é Bordeaux ou Borgonha, chegaram efetivamente a uma conclusão. A gente deixa isso aí para daqui 15 dias. Ótimo. Mas o que é bacana nessa história é que o Clos Vougeot, se você puder pegar produtores da parte média e mais alta, o terroir é melhor.
um vinhedo Porque muito pequeno. é um a vinhedo. parte intermediária da inclinação daquela. Não é a questão da inclinação, mas é a questão que na parte baixa você tem mais água. Esse Sim. drena, em cima drena, né, professor? E aí, aqui drena melhor. Então, se você puder escolher em cima ou na média, tanto que tem uma coisa interessante. Na história antiga do Clos-Vougeot, você me perguntou se eles vendiam os vinhos. Eles vendiam os da parte baixa. Ah, professor, que povo safado! Não era safado. Safado, eles são Povo esperto. Né? esperto. Eles tinham o conhecimento e guardavam para si. É muito interessante isso, porque na Igreja Católica houve uma época que um dos papas, preocupado com o fato da região de Borgonha, sobretudo a abadia de Clos-Vougeot, mandar vinhos para Roma, ele proibiu. Porque o vinho romano, o vinho italiano, naquele período, não tinha capacidade de competir com a qualidade dos vinhos de Borgonha. Só que também nessa época, você tem o cisma, mas você tem Ó, outro vinho debaixo da mesa. Châteauneuf du Pape. Nosso amigo. Nossa relação de amor com o Chateauneuf é grande. É, Eu sei disso, né? especialmente esse. E o Clos de Pape, que é da Premium, é um dos melhores Não, esse Châteauneuf du professor Pape. Márcio, nós nunca vamos nos esquecer, nunca, que o Clos do Pape pra gente, em todas as viagens que a gente fez na vida, eu e Eveline, a gente já fez mais de 50 visitas. O Clos do Pape pra gente foi a mais emocionante. Sem Que dúvida. bom. É uma visita, é uma Única. película excepcional, né? E o que é bacana é que um dos monges que foi para essas abadias cistercienses chamava Bernard Clairval. Bernard Clairval era um nobre jovem francês, muito rico, e que resolveu adotar uma vida monástica no mesmo estilo de São Francisco na Itália. E Bernard, ele motivou uma série de jovens amigos deles, nobres, ricos, extremamente educados, extremamente cultos, a entrar para a ordem religiosa. E essa ordem cisterciense, então, ela se espalha pela Europa e vai em direção a uma região, para mim, sensacional, que começa a se consolidar como grande produtora de vinhos, Meu amor. que é a Germânia. E na Germânia, Ah lá, Eva, endoidada. Schloss Johannisberg. Por que Schloss Johannisberg? E por que, Na que eles realidade- sobem, professor? Por que, que eles sobem Hein? no mapa? Por que, que eles sobem no mapa? Não é uma Agora questão põe o de castelo subir. na margem do Reno. Não é uma questão de Qual? subir no mapa, mas é uma questão de ir em direção a outras regiões Pronto. propagando a fé Não, passa católica. muito rápido. Né? A gente tem que lembrar Fica que a aí, Germânia Do era lado. lar de Vai lá, grandes tribos germânicas que eram bárbaras. Né? E essas tribos bárbaras não professavam o catolicismo ou o cristianismo. Então, Ai, são esses telhadinhos aí de ardósia? exatamente, né? E vão aparecendo outras coisas. O Schloss Johannisberg, para vocês terem ideia, ele é alguma coisa do ano de 1100. Então, eu costumo dizer, quando eu bebo esse vinho, né? Eu estou vendo a Ana Paula Diniz aí da Cantu nos vendo agora, o Johannisberg, né? O Schloss é importado pela Cantu. Quando eu bebo um vinho desse, eu simplesmente não bebo vinho. A gente está bebendo história, né? Ai, professor, eu amo. E Esse vinho é olha que maravilhoso. interessante. Essa ordem sai da Borgonha, leva Chardonnay para a Alemanha, leva Pinot Noir para a Alemanha. A Chardonnay
não se adapta e aí vem o apogeu da Riesling. E aí você tem Rieslings A Eva acho que nasceu guardados. nesse tempo. Você tem Riesling aí guardados de 50, 60 anos de idade fácil. Na semana, acho que passada ou atrasada, nós estivemos conversando com o Cury, que é um dos nossos confrades lá de Salvador. Ele abriu um Schloss Walras, tá certo? E eu brinquei com ele, olha, a gente tem Schloss Walras, que eu tive a oportunidade de ver lá na própria produtora, na própria vinícola, com 50 anos de idade, né? Já não é aquele Riesling clarinho, límpido, mas de um âmbar, de um dourado maravilhoso. E esse é um vinho recente, né? A Cantu tem aí a safra 2017, pode guardar 20, 25 anos. Evidentemente que eu não vou durar isso, então a gente bebe Mas antes. uai, que isso, professor? Tá bom? A gente é dura um bacana? século e meio. Eu tenho dele guardado em 2010, a gente pode tomar em breve. Olha só que interessante. Nós falamos de Cluny. Cluny foi fundada em 910. Nós falamos de Citeaux. Citeaux foi fundada em 1160, a vinícola. Johannisberg já era criada antes da abadia de Citeaux mesmo se estabelecer como vinícola. A ordem cisterciense ela é fundada em 1098. E olha como é que ela cresce rápido e rapidamente vai para a Alemanha. E na Alemanha a gente tem uma coisa muito bacana. Não, professor, ela vai para os dois lados, né? Ela vai para a Alemanha. Sim, ela se expande. Expande e também vai para o priorato, como você disse. Sim, né? ela vai para quer cima, escutar o vai para priorato. baixo. Eu quero escutar o priorato. E eu quero escutar a Alemanha, professor. Professor, ou o senhor vai para a Alemanha ou o senhor vai para o priorato. Minha Escolhe. vez. Alemanha. Não, então vamos resolver por partes. Hoje eu vou para a Alemanha, porque tem muita coisa bacana para contar na Alemanha, e eu deixo o priorato para contar depois. Por quê? Porque a Alemanha começa então as histórias das abadias, do Schloss. Então você tem, por exemplo, uma abadia sensacional chamada Eberbach. Eberbach é a abadia que aparece em O Nome da Rosa. O filme foi filmado lá. Foi filmado lá, ok? Inclusive bacana porque eu tenho uma irmã que gosta de contar as histórias, gosta de vivenciar as lives, a Letícia, e ela falou assim, nossa, eu tenho que procurar alguma coisa para você. E ela ficou pesquisando sobre O Nome da Rosa, Eberbach, e aí vai. O que é bacana nessa história? É que Eberbach, além de toda a produção maravilhosa de vinhos, que nós tivemos a oportunidade de visitar, e inclusive visitar as caves, as paredes são pretas de fungos. As paredes da cave nunca foram limpas. Professor, é onde tem penicilina? Também assim nas paredes? Por quê? Hoje se sabe que quando a gente fala sobre terroir, não é só o terroir do vinhedo, mas o terroir da vinícola onde se faz o vinho. Você simplesmente limpar essas paredes, você mata o vinho. Ele nunca mais será como era. Mas essas penicilinas que vivem nas paredes são tipo assim, parte, né? Sim. Agora, para quem tem alergia, né? Quem tem uma rinite, uma asma, é perigoso. Não é bom. Mas vale a pena visitar pelo menos em foto. Eu sei que eu vou de encontro a isso, numa visita e qualquer coisa assim, eu tomo antialérgico antes. É o melhor. Né? E não tem como, porque quando a gente sabe que a gente vai visitar esse tipo de coisa, né? Principalmente Europa, óbvio, tudo. As paredes são pretas ou então são muito cinzas, e se você não for lá, não tem graça, né, professor? Exatamente. E o bacana, quando a gente fala sobre Eberbach, é que pertinho de Eberbach nós temos o castelo de Heidelberg. E o castelo de Heidelberg tem uma coisa sensacional, porque
a Alemanha teve os maiores barris de vinho do mundo. Existiu um governante, né, que usou o castelo de Eberbach. Agora a gente está falando de famoso. que ano, mais ou menos, professor? Nós estamos falando de alguma coisa como 1300, 1350, tá? O primeiro deles construiu um barril de 127 mil litros. Não Marca de satisfeito. Noé para os vinhos. Isso. Não satisfeito, o segundo fez um barril para 195 mil litros. O terceiro, sucedendo a esse, resolveu fazer um para 202 mil litros de vinho. Uai, Esse daí, livro Guinness Book. esse aí se chamava Carl Philipp. Eu estou contando o nome dele porque tem uma outra surpresinha ligada ao Carl Philipp. Mas ele não é o maior barril construído. Por quê? O sucessor dele fez o quarto maior, com 221 mil litros de vinho. Esse barril, para a construção dele, consumiu 130 árvores de carvalho. E só conseguiu ficar completamente cheio 3 vezes na vida. Claro, é. Porque era tão grande que vazava muito. Então, ele tinha várias e várias necessidades de manutenção. Aqui, professor Márcio, o Vander está em todas as nossas 100% de lives, né? Já virou best friend. Perfeito. Ele é best friend forever. Ele vai, se o Vander não fizer a confraria da semana que vem de aromas e sensorial, né? Nós vamos ter uma discórdia. Mas ele está falando assim que ele foi numa vinícola lá no sul, chama Milantino, que eu não conheço. As portas do galpão deles têm essas propriedades aí, que deve ser a penicilina, essas coisas pretas. Isso. Eu não conheço essa vinícola aí, não. Precisamos conhecer. Uai, vamos fazer um roteiro. Vamos fazer. Agora, por que falar do Carl Philipp? Porque ele, num determinado momento da vida dele, ele perdeu a mulher e a filha, o que era uma coisa muito comum. Olha que coisa interessante. Grande parte do que o vinho era bebido na Idade Média, ela era pelas suas propriedades de saúde. Como eu expliquei para vocês, como o melhor vinho era muito caro, o povão mesmo, muitas vezes não tinha acesso a esse vinho. Então, Santa Hildegarda Bingen, que é uma santa alemã, mandou o povo beber cerveja, inclusive as crianças. Aí, Léo. Porque o vinho ou a cerveja seriam mais puros do que beber água contaminada. E aí, por um azar desse qualquer, o Carl Philipp, né, que era o terceiro maior barril da história, né, ele que mandou fazer, perde a mulher e a filha, fica muito triste, como a gente diz na França, désolé, e aí começa a beber. E nessas bebedeiras, um dos soldados, um dos generais deles lá, né, apresenta ele a um anão muito engraçado, que contava muita piada, e esse anão, ele era, na realidade, oriundo da Itália. E a primeira coisa que eles faziam com o anão era oferecer uma taça de vinho. E o anão respondia o quê? Perché no? Perché no? E aí, o apelido desse anão se torna Percheo. E Percheo se torna tão importante no relacionamento... É a mesma coisa que O Valdeir. Não. não. O anão E aí? falava o quê? Não.
o Perqueu se torna tão importante na vida do Carl Philipp que ao longo da vida o Carl Philipp faz com que ele se torne o responsável pela adega, o responsável pela gestão dos vinhos, o responsável por avaliar a qualidade dos vinhos, talvez naquilo que a gente possa chamar o primeiro sommelier reconhecido na Alemanha. E diz a lenda que Perqueu sobreviveu por mais de 80 anos, chegou aos 80 anos de idade e bebia algo como 30 litros de vinho por dia. Uai, Ou seja, a situação normal dele era bêbado. Uai, Rema, filha, rema. uai, professor, tô atrasada. Ele teve um problema de saúde muito grande, exatamente aos 80 anos de idade, nunca tinha tido nada. Com 80 anos de idade, ele teve um problema de saúde, foi consultar um médico e o médico falou: olha, no seu caso, a solução É continuar não é bebendo. continuar bebendo vinho, mas você não pode beber vinho, você vai ter que beber água. Como? E, curiosamente, Perqueu, preocupado com a saúde, obedeceu o médico. Bebeu água e no outro dia morreu. Então, a grande mensagem da nossa live de hoje. O vinho encontra, na Idade Média, uma ótima oportunidade para se consolidar através da disseminação que a igreja faz do vinho como o sangue de Cristo, seja na missa, seja na alimentação, seja como um meio de preservar a saúde, porque realmente a água naquela época não era a melhor água para você beber, ela era muito contaminada, e o resultado é que o vinho começa a chegar naquilo que a gente começa a dizer que é um vinho mais próximo de nós. Então, abrindo espaço para nós falarmos sobre espumantes, Borgonha, Bordeaux, Priorato, vinho no Novo Mundo, e daqui a pouquinho nós estamos chegando nos vinhos dos dias de hoje. Professor, Que maravilhoso. olha, a gente tem tanta coisa para conversar que a gente nem sabe em que ordem que a gente conversa. Você sabe, né? O Flávio Menezes é um Sim. super mega power over psiquiatra. Eu não vou fazer aqui o currículo dele, que não necessita. Mas aí a gente precisa até fazer uma consultoria com o Flávio, porque semana que vem a gente vai fazer uma Luluvinhas sobre aromas e sabores. Vamos Perfeito. falar de um vinho, vamos dar um spoiler para quem está na live, sobre um vinho de Valdepenhas. Um vinho super complexo. E vamos falar de Sancho Panza, vamos falar de Dom Quixote e vamos falar até dos quadros psiquiátricos que Dom Quixote viveu. Uhum. Flávio, precisamos de receita para falar disso. Bom, Flávio, na realidade, um dos melhores roteiros que nós fizemos com a Zenit é exatamente o roteiro de Dom Quixote na Espanha. Exatamente desde a cidade onde ele nasceu, nós visitamos a casa onde ele nasceu e todo o périplo por onde ele percorreu, desde que ele foi resgatado depois da batalha com os mouros. Ele foi escravo no mundo árabe, foi o maior resgate pago na antiguidade por uma pessoa. Então, depois a gente conversa sobre isso e a gente ajuda naquilo que for possível, tá bom? Vamos falar muito, vai cair em 20 segundos. Flavinho, vamos te chamar em box. Gente, muito obrigada. Até quinta-feira que vem. Muito obrigado. Com o professor Márcio. Terça, na 20 confraria, segundos. quem vier. Terça-feira, confraria. Quem quiser participar da confraria sensorial, Sancho Pancho, Ih, pronto, acabou. Não, beijo. Tchau. Tchau. Beijo, professor. Falou.